Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, hoje é dia 8, né? Como é sabido, dia 10, depois de amanhã, portanto, quinta-feira. Abre aí a janela de transferência, né? A segunda janela de transferência para jogadores de fora do Brasil, né? E aí se decantava o seguinte: um primeiro volante mesmo de marcação, um ponta esquerda e um meia de criação para substituir o Coutinho, ser reserva do Coutinho. Esse era o planejamento, né? Friso, liberou-se o Payet, tem que contratar alguém para substituir o Couto. Couto não joga 2 tempos, não joga nem 1 tempo e meio, né? Ele, no segundo tempo, cai muito de produção e o Vasco cai junto com ele de produção. O Nuno também cai muito de produção no segundo tempo, né? E agora, com a lesão do Adson, e li alguma coisa ontem sobre 8 meses de fora, né? Eu tinha soltado um vídeo sobre Gilmar Mendes, dizendo que tinha um atacante chamado Júnior Santos, que teve a mesma lesão, voltou a jogar em 2 meses, e tinha 30 anos, Alisson tem 24, volta antes. Não é assim que a banda toca. Expliquei isso ontem, né? E ontem eu li sobre a questão de 8 meses para um pronto restabelecimento. E não é só sarar a lesão, né? Tem a preparação física, o jogador tem que voltar a ter tempo de bola, né? Cancha, né? E é complicado isso, né? Bom, então passou-se agora a ter um primeiro volante de marcação, só temos o Hugo Moura, um atacante pela esquerda, né? Que ataque a profundidade, que faça gols, que ajude o Verratti a fazer gols. Um atacante pela direita, para ser reserva do Ryan, né? Que faça gols também, já que o Adson, reserva imediato, como eu falei, está lesionado e não volta, talvez nem esse ano, né? Pelo que saiu na mídia ontem. E um meia de ligação. Então agora são 4 jogadores, e não só 3, né? E o Thiago Mendes, todo dia dizem que vai assinar, que vai chegar, que está fechado. Assim como o Léo Jardim, né? Renovou, está renovado, vai anunciar. O Thiago Mendes não é primeiro volante, né? Nós temos hoje o Hugo Moura, primeiro volante. E aí a tríade, né? Paulinho, Jair e Tietê, né? E mais o Thiago Mendes se juntando aí. E Esforza, treinando à parte, né? Então, complicado. Temos que procurar um reserva para o Ryan, que não vai ser o Adson. E um reserva para o Nuno, que hoje joga como ponta, né? Mesmo não sendo aquele ponta que ataca a profundidade. Não é o Lloyd. O Lloyd está mostrando falta de comprometimento. Viajou e tal, problemas familiares, problema da mãe e tal, mas não vejo comprometimento dele. Vejo um erro terrível cometido pelo Vasco, assim como com Emerson Rodrigues, né, que tem que ser corrigidos, né? Pedrinho tem que assumir o erro e negociar o Lloyd, como fez com Emerson Rodrigues, né? E também com o Maxime, e só não consegue negociar o Jean David, né? Essa é uma visão de planejamento esportivo. O resto não é planejamento esportivo. Bom, estava vendo aí ontem o canal lá do professor Zé Humberto, né? Falando sobre o Marcelo Moreno recebendo na totalidade, antes dos outros, né? E sem ser crédito trabalhista, né? Ou seja, crédito trabalhista vem na frente, né? Depois os créditos com garantia, depois quirografaram e tal, e ele estava explicando, né? E não há comparação com relação
aí ao Vasco, porque o Marcelo Moreno vai receber os créditos trabalhistas junto com os outros e vai receber aí os créditos com garantia real, né, dadas pelo presidente à época, né, Pedrinho, com um deságio terrível, né, para ele, Marcelo Moreno, e ótimo para o Cruzeiro, ótimo para os credores, né? 70% de deságio, 80% de deságio. Então, eu faço parte dos credores, né? Tem um cara que tem para receber 100, quer receber só 20. É claro que os credores vão aceitar isso, mesmo sendo um crédito, né, abaixo dos trabalhistas, abaixo aí de outros, né? Acidente de trabalho e tal, né? Os credores, mesmo sabendo que seria um crédito que receberia depois, mas com esse deságio, houve a aceitação aí da maioria, e ele vai receber aí, o Marcelo Moreno, apenas o valor que ele emprestou para o Cruzeiro, né? Parece que ele fez um empréstimo de 18 milhões, não importa o valor, mas o recado aqui é o seguinte: o que ele vai receber antes dos outros é um crédito com garantia real, com deságio de 80% a 70%, e os valores das dívidas trabalhistas, né, da dívida trabalhista que o Cruzeiro tem com ele, vai receber junto com os outros, né? Para não haver aqui paralelo errado. Olha, o Marcelo Moreno lá e tal. Bom, já falei sobre isso aqui, intercâmbio do Vasco, né, com atletas para o Vietnã é um erro. O Vasco não deveria se juntar com países de regime autoritário, né, ditatorial, mas não sou... Quem sou eu, né? Quem é você para reclamar de alguma coisa? Né? Estão pisando na nossa história de democracia, de luta contra a diversidade, e num país totalitário, ditatorial, déspota, como é o Vietnã, não há garantia, não há ajuda às diversidades, e o Vasco é um time que está sempre aí acolhendo as diversidades, né? E não se esqueça que o Pedrinho deveria falar, né? Por que fez isso, por que não fez e tal. Mais um tópico aqui, Thiago Mendes, né? Chegando no Vasco aí, uns dizem 1 milhão, uns dizem 650 mil. Fala, Pedrinho, né? Fala aí, Admar Lopes. Fala, Felipe. Alguém tem que falar, né? Tem que ter transparência no Vasco, né? Contratações novas, quanto o jogador vai ganhar, né? É legal o torcedor, né, ter noção, ter transparência do Vasco, né? Bom, para fechar aqui o vídeo, reiterando, né? Janela começa daqui a 2 dias, vai até 2 de setembro, e o Vasco só contratou aí, em tese, tal do Thiago Mendes, que está para voltar, e a gente tem, não esquecendo, um ponta esquerda, um ponta direita. Um ponta esquerda já era o mote do Vasco. Um ponta direita agora por causa da lesão do Adson, Friso. Um meia de criação para substituir o Payet, né? E um primeiro volante, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Se gostou dos meus comentários, escreva aqui Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.